chamar então aqui pessoas incríveis, representam marcas gigantescas, são amigos já, né? E que eu quero chamar para o palco aqui, que tem uma qualidade e vão contribuir demais para esse conteúdo super precioso que a gente quer ofertar para vocês. Então eu vou chamar aqui para o palco, primeiro, a minha querida Thalita Martorelli, CMO da Cielo. Uma salva de palmas para ela, por favor. Vou chamar aqui agora um cara polêmico, de opiniões fortérrimas, e um dos profissionais que eu mais admiro na comunicação. Eu acho que é um ícone, né? E a gente tem um prazer, tem uma honra de ter ele aqui com a gente, meu querido Sérgio Valente, CMO global do grupo JBS. Ele fala que é ícone, é só um jeito bonitinho de dizer que é velho. Não, nada disso. Bom, vou chamar aqui agora um doce, uma pessoa que ela eu converso com a Camila e fico babando, assim, porque ela é doce e ela, ao mesmo tempo, é tão profunda em tudo que ela faz e que ela fala, e eu acho que ela traz uma contribuição fantástica para esse painel, que é a minha querida Camila Ribeiro, da TIM. Bom, vou trazer um cara aqui que faz um trabalho, desenvolve um trabalho genial. Acho que é claro, assim, a fotografia do Parque do Ibirapuera. Vamos dar um exemplo do Parque do Ibirapuera, mas não é só sobre o Parque do Ibirapuera que ele desenvolve uma gestão incrível. Mas a gente lembra como o Parque do Ibirapuera era e como ele é hoje, né? E o parque, cara, é uma propriedade pública, no sentido de que ele é tão nosso. O Parque do Ibirapuera é a nossa praia, né? Ele é tão... A gente estava falando de conexões. Tem lugar melhor para se conectar do que o Parque do Ibirapuera, não é? Então, vou chamar aqui o meu querido Samuel Lloyd, que faz um trabalho genial à frente do parque. E olha, as marcas que estão aqui, o Samuel está esperando todas vocês lá para fazer coisas muito legais no parque, né? E, por último, e não menos importante, vou chamar o meu amigo aqui, Guilherme Figueiredo, que lidera a Betano, o Brasileirão Betano, né? E começa sábado. Vamos ver se o meu tricolor me dá alguma alegria, porque se a gente for falar de futebol hoje, depois de uma saraivada de golpes que nós tomamos, né, anteontem. Melhor não, né? Melhor não. É isso? Bom, eu vou entregar então agora a incumbência para o meu querido Pacete para tocar esse painel, que se o outro já falou sobre humanidade, quiçá esse, não é? E eu tenho certeza que ele vai ser incrível. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Pacete, vou lá para dentro. Cadê o Camilo? Vocês aí. Vem, filho. Vem, vamos trabalhar. Vem. Vamos lá para dentro. Vamos finalizar e não levantem da cadeira quando eu terminar, porque nós já vamos jogar na tela as 10 diretrizes do ano de 2025. Vamos nessa? Muito bom, obrigado, Marcelo. Ô Sérgio, você é polêmico? De onde o Marcelo tirou? Não é não. É legal ver o pessoal fazendo networking real, né? Não em dólar. Essa foi uma provocação do Sérgio lá. O Sérgio fez várias provocações, óbvio, mas uma delas foi que a gente não precisa necessariamente fazer networking em dólar. A gente está no SXSW ali para tentar entender a transformação do mundo. Vou começar contigo, Sérgio. Convergência entre tecnologia e humano é uma palavra, ela é tão forte como ela pode ficar vazia, mas ela está tão presente na teoria há tanto tempo. Qual que é o desafio aqui, muito baseado no que você viu lá, de fato a gente conseguir alcançar essa convergência, esse equilíbrio que a gente falou antes aqui no painel anterior, entre o humano e a tecnologia? Cara, eu acho que a gente tem que parar de achar e começar a fazer. Porque, no fundo, tem 8 anos que eu vou lá no SX. 8, 7, sei lá. Fora o buraco do Covid. E todo ano eu escuto a mesma coisa.
todo ano se repetindo a mesma coisa. A tecnologia existe para conectar o ser humano. A gente é o quê? Ser Android? A gente é ser humano. Então, eu acho que a gente tem que parar de achar, parar de dizer as mesmas coisas, parar de repetir as mesmas coisas, foi um negócio que eu falei até lá no SX, parar de ficha na aplauso, parar de pregar para convertido, começar a fazer as coisas acontecerem. Eu acho que o mundo tem sinais muito óbvios, tem sinais muito naturais. Aliás, eu até fui para esse SX com essa cabeça. Quer dizer, mentira, não fui não. Eu cheguei no SX e eu comecei a me decepcionar muito com o que eu estava vendo. Eu comecei a me frustrar muito com o que eu estava vendo pela repetição do que eu estava vendo. No que é que isso tinha de diferente de 2024? O que é que tinha de diferente de 2023? O que é que tinha de diferente de 2022? O que é que teve de diferente de 2019? O que é que teve de diferente de 2018? Até as mesmas pessoas no palco. Não aguento mais gente falando de Jamie Webb, Esther Perel. Eu adorei o negócio da palestra do Death and Reborn, já inclusive fucei, entrei no chat GPT, já baixei a palestra toda, já peguei um resumo, eu já li, já sei tudo que ela falou, já sei inclusive o histórico da Carta da Morte. Eu acho que são essas coisas que a gente precisa aplicar. A gente não vai mudar o mundo teorizando, a gente não vai mudar o mundo achando nada, a gente vai mudar o mundo fazendo. Trazendo isso para a prática, está muito claro essa provocação. Por quê? Por que a gente só fala, a gente só repete? A provocação que eu fiz anteriormente, a gente sempre fala sobre o humano. Por quê? É o corporativismo, é o curto prazo do mundo dos negócios, é o desafio. O que você acha que atrapalha? É a coragem? O que é que atrapalha? Que isso, fiche no aplauso, todo mundo aplaude quem fala de humano. Ninguém aplaude quem faz o humano. As pessoas aplaudem quem defende o humano, porque é bonitinho, porque é legal, porque é gostoso, porque é zona de conforto, porque é desconfortável você pegar e dizer, nós vamos meter o dedo na ferida. De que forma você mete o dedo na ferida? De que forma você pega e efetivamente faz um fator transformador? Não é só na sua empresa, não. Empresa é consequência. Ontem a gente estava tendo um negócio super legal lá na empresa, lá no JBS, e estava se falando, empresa é gente, empresa não existe. Empresa é um CNPJ. A gente precisa mudar as pessoas. A gente ontem ou anteontem, eu li um negócio super legal, que disse, se agora com o Trump descendo o cacete na ESG, a gente vai ver quais são as empresas que são ESG mesmo, ou as que são greenwash, que estavam falando porque era confortável, porque é zona de conforto, porque estavam ficha no aplauso. Desculpa se eu estou falando isso, eu acredito nisso. Eu acredito, eu acho que é assim que você muda o mundo, é assim que você cria filho, é assim que você faz amigo. Ô Sérgio, eu acho que você não precisa pedir desculpa não, porque esse descontentamento, eu falei no início, né, sobre coragem, eu acho que é difícil a gente observar o mundo explodindo, né, com vários, você falou isso lá também, vários perigos de retrocesso em várias coisas e continuar levando como está. Então, essa provocação ela é muito bem-vinda. Camila, vamos colocar o dedo na ferida já, então. Vamos colocar mais o dedo na ferida. Você, na mesma linha do que eu perguntei para o Sérgio, né, sobre essa questão da gente sair um pouco da teoria, você fez provocações importantes lá também, que depois eu vou trazer, mas sair o desafio de sair da teoria e ir para a prática, de fato, principalmente nesse equilíbrio aqui entre tecnologia e humano. Eu acho que, primeiro, bom dia a todo mundo. É sempre muito divertido estar com o Sérgio e com todos vocês, tá? Mas já divertido é a parte fofa, de dizer. Mas acho que trazendo uma outra visão, acho que toda vez que a gente fala sobre a interação humano-tecnologia, a gente tende a pensar em futuros distópicos, o Robocop, Sarah Connor, o mundo vai acabar, e a gente não consegue se conectar no que aquilo de verdade está acontecendo. Isso aqui está no nosso bolso o dia inteiro. Isso aqui é a tecnologia. Isso aqui é o que está transformando a forma com que a gente vive. A gente tem duas escolhas: usar isso aqui para melhorar e fazer mais coisas e sermos pessoas melhores, ou a gente entrar num buraco de minhoca e não ter uma relação saudável com a tecnologia. Então, eu sempre brinco que eu vendo conexão. Né? A TIM, ela conecta as pessoas. Vocês não lembram da gente durante o dia, mas o seu celular só funciona por causa da gente.
E aí... A gente só lembra quando falha, mas TIM nunca falha, então... Obrigada, isso aí, gente, maravilhoso. Líder em 5G. E aí, pensa que o nosso propósito como companhia, e aí eu vou trazer a companhia porque eu acredito muito no propósito do que a gente vende, a gente fala de transformar a tecnologia em liberdade. Então, a gente pega um mundo que era inacessível à maioria das pessoas, e através hoje do celular ele é acessível. Você pode fazer terapia, você pode se conectar com um amigo, você pode sair do posto, você pode criar um podcast, você pode criar um negócio. E isso tudo está tão enraizado no nosso dia a dia que a gente acha que é normal e sempre foi assim. E, cara, isso só acontece porque tem tecnologia. Então, acho que toda vez que a gente começa essa discussão filosófica, a gente vai para uma utopia e esquece da revolução que tem no nosso bolso. E de como é que a gente usa isso a nosso favor. Então, acho que um pouco do que o Sérgio fala do parar de fazer falar e fazer é um pouco dessas pequenas coisas que não são pequenas, mas que a gente normalizou. E essa já é eu falo, a tecnologia vai vai intensificar o que a gente pode fazer. E acho que o lado que a gente precisa se preocupar é entender a nossa relação com a tecnologia. Como é que a gente... pensa por a gente mesmo, a gente depois vai falar sobre isso, mas como é que a gente tem uma relação saudável com essa tecnologia e passa essa relação saudável para as nossas famílias, para os nossos círculos, para os nossos amigos. Então, a gente fez no final do ano passado, por exemplo, a gente pegou um brinquedo analógico e ele só funcionava se você colocasse o celular embaixo, que era o Genius. Ah, Cami, legal, mas por quê? Tem um ato físico de você se desprender do celular e a tecnologia funciona para outra coisa. Isso conectou gerações e conecta pessoas. Então, acho que a relação que a gente vai ter com a tecnologia vai fazer a gente ser essas pessoas que vão fazer algo com ela, e ela está muito mais próximo do que o Robocop e acabar o mundo e a Sarah Connor, sabe? Ô Camilo, uma dúvida que eu tenho, isso vale para qualquer telco aqui, tá? Mas especificamente para você, você promove conexões, né? O serviço que você coloca ali, ele é vital. E o que você falou, o falar menos e fazer mais, vocês se provocam internamente do tipo, olha, a gente está fazendo o suficiente? E qual que é esse suficiente para lidar, por exemplo, com uma epidemia de solidão das pessoas? Excesso de tela. O que a gente está fazendo? A gente está promovendo um pouco mais do físico? A gente está conscientizando? A gente está levando na nossa comunicação que o humano é importante? Você faz essa reflexão? Estou fazendo o suficiente? Com certeza. É uma responsabilidade gigantesca quando você senta numa cadeira em que você está vendendo conexão e você tem que juntar as pessoas através disso. Então, quando um dos pilares muito fortes da marca é a experiência. E a gente fala de experiência em festivais de música, por exemplo, vai ter um no Ibirapuera. Porque eu quero que as pessoas estejam juntas e que elas experienciem a marca ali. E ela vai postar, porque ela quer mostrar para o amigo que está longe, não está ali com ela, mas ela vai se conectar com ele, mas ela está no offline, sentindo aquilo acontecer, vivendo aquilo acontecer. Então, tem que ter um equilíbrio e a gente tem que sim se perguntar de como é que a gente oferece um produto que adiciona valor na jornada, mas não faz o consumidor se perder ali dentro e só ficar a favor daquilo. Então, não é fácil, porque existe uma relação, principalmente quando você começa a falar de crianças, adolescentes, tempo de tela. Então, como é que a gente também consegue entrar e fazer parte dessa discussão de uma forma saudável com a sociedade? Então, com certeza. Guilherme, o teu segmento hoje, ele tá o holofote está virado nele por vários motivos. A gente tem processo de regulação, processo de construção de marca, processo de conscientização. E um dos destaques que você trouxe para a gente foi que a conversa sobre a solidão mexeu muito com você. Fala um pouquinho para você hoje como que mexe com você e depois a gente fala um pouco mais sobre do ponto de vista de negócio. Tá. Bom, primeiro, queria agradecer a presença, né? Acho que agradecer o convite para estar aqui com essas marcas tão grandes e a gente num mercado super novo, né? Recém-regulado. Então, não só para o Guilherme, mas para a Betano estar aqui é uma honra muito grande. E a gente também sabe bastante cada nossa responsabilidade em relação a isso. Foi a minha primeira vez, né? Diferente do Sérgio aqui, foi minha primeira vez. Tem alguém que nunca foi no South by Southwest aqui? Só para entender aqui como... Vão. É importante, é um festival de inovação, é um festival de tecnologia, mas é um festival muito de comportamento. Então, a gente falou isso lá, não tem como a gente vai na PJ e não tem como não assistir uma palestra e não pensar na PF. E aí, a questão da solidão... impactou bastante. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos
E o Scott Galloway, quando ele fala que teve um aumento grande do Google Trends de solidão, né? Então a gente percebe que as pessoas estão ficando solitárias, e isso está aparecendo no Google Trends, isso está aparecendo as pessoas como fazer amigos, como procurar uma namorada, como procurar um namorado, girlfriend.ai, com aumento de buscas. Então as pessoas estão com dificuldades de criar as relações, e a tecnologia pode sim estar atrapalhando de alguma forma. Isso impacta pessoal, e quando a gente pensa na pessoa jurídica, ainda mais, porque o nosso serviço ele acaba sendo um serviço online, um serviço que a pessoa está sozinha, normalmente, apostando, e quanto a gente está trabalhando para mudar isso. Né? Então, a experiência de apostar pode ser muito divertida. A experiência de apostar pode ser muito mais legal quando você está em grupo. Em grupo, o grupo se protege também. Então, a gente entende a questão de responsabilidade, do jogo responsável, e precisamos explicar para as pessoas o que é isso. Né, o que é o jogo responsável. E talvez não faça isso sozinho, não faça isso o momento tipo, não tenho nada para fazer, eu vou fazer aquilo. Isso pode ser um recado que a gente precisa passar no momento de educar. A gente lança agora, no final de abril, uma campanha de jogo responsável, e a gente fez muita força para não fazer uma propaganda bonita só. Né? Seria muito fácil eu colocar a Adriane Galisteu ali para falar, jogue com responsabilidade. O que é jogar com responsabilidade? A gente tem que explicar para as pessoas, olha, você tem que limitar o seu tempo, você tem que limitar o seu gasto, você tem que saber qual é o dinheiro que você pode gastar com apostas, qual é o dinheiro que você não pode gastar com apostas. É uma indústria nova, uma indústria de muita responsabilidade, que a gente precisa contar como a pessoa efetivamente se protege. É um dos nossos pilares de marca. A gente tem lá produto, criativo, storytelling. Um dos nossos pilares de marca é a responsabilidade, é o jogo responsável, exatamente para proteger o nosso consumidor, que muitas vezes está solitário. E aí isso, naquele momento, pegou na PF e na PJ. O Guilherme, acho que são vários os elementos aqui, mas qual é o principal elemento que você precisa combater diariamente, exatamente para que você não vire um vetor ou vire um gatilho para essa pessoa que está ali sozinha? Você já falou sobre educação, falou sobre mostrar o papel ali da aposta, mas qual que é um elemento que diariamente você precisa combater para não se transformar num gatilho? Sim, usar muita tecnologia. Acho que um ponto que a Camila falou que é importante, a tecnologia tem que trabalhar para a gente e não o oposto. Então, a gente tem ferramentas hoje que identificam padrões que podem ser nocivos, que podem levar a um comportamento de vício. Então, como é que a gente efetivamente, proativamente, identifica isso e trata com a devida atenção? Então, hoje, a gente tem tecnologia suficiente para conseguir fazer isso. Então, a regulamentação ela nos traz essa responsabilidade, e a gente, agora sim, tem que conseguir aplicar na prática para proteger os nossos usuários. É muito bom que você esteja presente aqui, que você toque nesses pontos. Eu acho que não são todas as bets que estão abertas para falar. Eu acho isso muito importante. Samuel, ainda sobre, dentro da conversa sobre a epidemia da solidão, você está ali e, como a gente já deixou claro muito aqui, promovendo encontros reais, promovendo experiências, mas mesmo assim, me parece que não é o suficiente, né? Eu acho que uma experiência, ela já vem muito impactada por algo no digital. Fala um pouco sobre isso, sobre esse equilíbrio entre os dois pontos aqui. Claro, com certeza. Bom dia, também é um prazer estar aqui entre amigos e pessoas que eu admiro tanto, né? E para mim foi muito interessante, porque a primeira palestra que eu vi lá no SXSW foi exatamente a palestra sobre saúde social. Né, que a gente está falando, olha, a saúde é a saúde física, a mental, e esse pilar da saúde social é o que nos próximos anos vai provavelmente levar mais pessoas para outras terapias, né, e para outras necessidades ali humanas de conexão. Né. E foi muito interessante porque 48 horas antes dessa palestra, eu não sei meus colegas, mas eu estava no camarote da Portela assistindo um desfile da Portela com Milton Nascimento. E aí eu pensei, caramba, olha o que é o nosso carnaval, né? Acho que a gente já tem a vacina. O nosso carnaval é aquele momento em que você sai de casa e você liga a televisão e a pessoa fala assim, ó, não saia com o celular. Se puder, bote dentro da cueca, né? Porque você pode ser assaltado, carnaval de rua, e aquele momento de catarse, de conexão absoluta do social. Então eu saí desse momento extremo,
onde o celular vira uma máquina fotográfica, que é o carnaval, né? O máximo para encontrar os amigos, depois ele está ali esquecido, porque é aquele momento da vida ao vivo, e cair numa palestra falando exatamente, olha, as pessoas não estão se conectando mais. E aí, como o Sérgio falou, do ano passado para esse, a Amy Webb, que é a grande dama, que todo mundo sai comentando, não tem grandes novidades. A única novidade que ela falou, ano passado ela falava, olha, a tendência do momento é a junção da biotecnologia, a internet das coisas, que agora virou sensores, mas ano passado era a internet das coisas, e a inteligência artificial, essa junção dessas três coisas. Esse ano era uma evolução daquilo, mas não tinha uma grande novidade realmente que ela estava apresentando. Mas era aquele fato das pessoas estarem ali se conectando naquele momento e lidando com a tecnologia. Então, do ano passado para este ano, eu percebi uma adoção muito rápida das tecnologias. Tendências que a gente imagina que vão ser adotadas daqui a 5 anos, estarem hoje no momento presente, e a valorização do humano. Mas como diz o Sérgio, eu concordo com ele, falar do humano, eu acho que é o básico. O que para mim ficou na nata é a valorização do lugar. Valorização do lugar físico. Então a gente passou durante, pelo menos os últimos 20 anos, com a explosão das .com, então o lugar era .com.br. Depois, explosão do aplicativo, então o lugar é aplicativo. Então a gente falou aqui, né? Então onde você vai arrumar um namorado? É no aplicativo tal. Onde vai fazer networking? É no LinkedIn. E eu estou percebendo uma mudança para o lugar físico. Então, para mim, o grande aprendizado desse ano é as pessoas precisam se encontrar e, ao invés das marcas simplesmente oferecerem melhores opções, experiências de consumo, elas precisam oferecer melhores experiências de encontro dessas comunidades no mundo físico, no mundo real. Então, para mim, esse que ficou o maior aprendizado. Ou seja, o digital, ele é importante para levar as pessoas do A para o B. E esse B está no lugar, está no mundo físico, que vai oferecer as experiências, como a TIM está fazendo no Parque Ibirapuera, esse festival, que é para as pessoas se encontrarem num lugar maravilhoso. Eu já faço essa conexão de comunidades com você, Thalita, mas deixa eu fazer um disclaimer aqui, porque a Amy Webb é mais ou menos uma relação de paixão e ódio ali, né, com a Amy Webb, e não defendendo a Amy Webb, mas ela acaba sendo muito mencionada pelos dois aspectos, porque é óbvio que ela é um dos grandes nomes ali, ela está todo ano, a palestra dela é sempre lotada, mas não é só sobre a Amy Webb. Eu acho que muitos recortes ali, muitas palestras, muitas tendências que são apresentadas são ótimas do ponto de vista de storytelling, de narrativa, encantadoras, mas acabam sendo ali muitas vezes repetitivo. E isso também faz parte, e aqui é importante, é a grande armadilha de quando você estuda tendências, observa tendências, né? Não é aí com a ingenuidade de achar que todo ano lá você vai ver algo todo surpreendentemente novo, porque as coisas também estão se conectando. Então, acho que tem esse aspecto. A gente fala muito da Amy Webb, óbvio, que ela está muito em evidência, mas isso vale para vários recortes. Thalita, ainda na questão de comunidades aqui, eu acho que conectando muito com o que o Samuel falou, às vezes uma marca ela acha que quando ela está ali numa comunidade digital, num grupo, ou que seja, vendo uma trend ou analisando tendências, ela está capturando o espírito do tempo, né? E me parece que tem que ser muito cuidadoso nessa leitura aqui. Exato, né? Acho que tem que trazer, sim, para esse mundo físico, é de extrema importância. O que eu percebo ali na Cielo, a gente lida com varejistas, né? Com quem tem um negócio, e a gente lida com o sonho de pessoas, na verdade, né? Porque empreender aqui no Brasil é um grande desafio. E o que a gente vê, né, nessa comunidade é ainda a confiança em pessoas, no processo e na tomada de decisão. A gente, por exemplo, tem uma série de serviços com o uso de modelos preditivos, inteligência artificial. A gente, por exemplo, antecipa o envio da bobina para a maquininha antes mesmo do cliente solicitar, antecipa a máquina, né, o envio de uma máquina antes mesmo dela quebrar. A gente tem uma série de dados dentro do aplicativo para a tomada de decisão, mas mesmo assim o consultor de negócio ele ainda é a pessoa que o varejista confia. E existe uma comunidade em torno disso. E quando eu digo uma comunidade, bairros que são atendidos por um mesmo consultor, eles são indicados. Então, a gente achar que a gente está no ambiente digital, conversando com comunidades digitais, e não ir para esse ambiente regionalizado, entender
a importância do contato, a importância da recomendação, pode ser uma pegadinha aqui para o profissional de marketing. Acho que por isso a gente está trazendo tanto também como estratégia. Eu estava comentando, inclusive com o Gustavo, eu nunca fiz tanto evento como nos últimos 3 anos, né? A Cielo presente como meio de pagamento, oferecendo solução de meios de pagamento, mas também conectando ali comunidades, estando presente no Oktoberfest, num São João de Campina Grande, porque ali eu estou movimentando o varejo local. E estar presente, não só como marca, mas com os consultores de negócio, para oferecer as nossas soluções, entender as necessidades, está sendo cada vez mais importante. Então, sair desse ambiente digital, inclusive, né, trazer a tendência do digital, mas conseguir aterrissar para essas comunidades, está sendo cada vez mais importante, porque não tem jeito, né? Pessoas, elas continuam confiando em pessoas, por mais que a inteligência artificial está conseguindo cada vez mais se adaptar nas linguagens humanas. Só ainda, eu acho que todos os negócios representados aqui, eles estão muito conectados também com a economia real, óbvio. Alguns com uma proporção digital maior, outros não. Mas no teu caso, por exemplo, você está lidando ali com a economia real na ponta regional, o Brasil é imenso. A gente avançou, e aí vai muito nessa ideia da gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre romper um pouco de bolhas, né? A gente avançou, você trouxe um exemplo aqui de vocês, mas nessa ideia de que o Brasil ele não é o Sudeste, nessa ideia de que o consumidor ele é muito amplo em vários aspectos, algo que a gente fala há muito tempo também. Assim, romper essa bolha também do ponto de vista de entender o consumidor. Pois é, isso é muito difícil para quem está aqui, né, sentado na Faria Lima. É o que eu falo pro time sempre, né? Eu tenho um consultor de negócio que demora 10 horas praticamente para chegar no cliente em regiões extremas ali do Pará. Você entender a realidade. A gente inclusive vai ter a convenção de vendas agora esse domingo. Tem um colaborador que ele mostra ele pegando a rede, pegando uma embarcação para ir até o cliente, para resolver mesmo uma problemática do cliente, que ele não tem mesmo o acesso, o acesso, inclusive, a dados, a tomada de decisão, que o consultor precisa ir lá, que não adianta uma ligação por telefone, ou ali ele resolver a pendência no aplicativo. Quanto isso é importante? A gente aqui, da nossa cadeira aqui da Faria Lima, às vezes não consegue entender isso. Então, está pensando em milhares de tecnologias aqui para entender, se aprofundar e se conectar com esse cliente, e, na verdade, ele precisa do contato humano, porque a realidade dele é muito diferente. Então, o nosso Brasil, de fato, é um mundo e a gente precisa estar atento a isso. Sérgio, alerta polêmica ligado no modo turbo agora, tá bom? Eu vou começar, mas você trouxe, uma das falas que você trouxe foi o cuidado da gente não retroceder em vários aspectos, né? Em muitos aspectos. Você deu um exemplo inicial quando você fala de ESG, e isso é algo que me incomoda bastante, e também me incomodou bastante nesse festival. Eu escrevi sobre isso, eu fiz provocações sobre isso. A gente está diante de vários retrocessos, e não está tudo bem a gente aceitar que isso está acontecendo e seguir a vida ou mudar o rumo. Então, eu vou começar contigo, mas eu queria ouvir de todos sobre isso. E aqui eu estou falando de retrocesso social, do ponto de vista de diversidade, ESG e vários outros aspectos. Oi, eu acho que você só muda de verdade quando você pega na mão das pessoas. E para poder pegar na mão das pessoas, você precisa estar perto. Então, não adianta você teorizar sobre o que você acha que é a sociedade sem ter uma conexão real com a sociedade. O que eu acho que é um pouco do que eu provoquei lá e do que eu provoco direto lá com a galera. Esse negócio de eu não fazer nada me dá uma oportunidade de dar pitaco em um monte de coisa lá na JBS, né? Porque eu não cuido de uma marca. A Tânia que manda na Seara. Eu só dou pitaco na vida dela e fico atormentando o juízo dela, e eu atormento o juízo de gente no mundo todo. O que eu sempre falo é assim, cara, não esquece do mundo onde você está. Não perde a conexão com o mundo que você está. Para você dar a mão, você tem que estar perto das pessoas. Entender o que as pessoas estão vivendo. O mundo não ficou mais conservador. O mundo é conservador. Talvez as pessoas estejam... O discurso não conservador é um discurso que, para a academia, é mais agradável de ouvir.
mas você efetivamente não transforma a sociedade, porque você não tá indo na sociedade e trazendo a sociedade. Você está simplesmente dizendo que a sociedade tem que ser, ou dizendo que a sociedade é, ou dizendo o que é bacana, o que não é bacana. Há quantos anos a gente fala de equidade? Quantos pretos tem nessa plateia? Quantos pretos você empregou? Eu falei isso no ano passado. Vamos parar de ficar se incomodando e vamos começar a agir no incômodo. O que é um pouco do que eu falo lá no SXSW, que eu acho que está todo mundo fishing aplauso, como o Camilo falou, chasing aplauso, porque é gostoso você falar um monte de coisa, mas você está desconectado da sociedade, e se você continuar desconectado da sociedade, você vai se distanciar cada vez mais, e você não vai trazer a sociedade para um lugar melhor. Eu me incomodei muito nesse SX, pela repetição do discurso. E aí eu disse assim, se eu continuar com esse sentimento, eu não vou aproveitar estar aqui. Aí é melhor voltar para o Brasil. Aí eu resolvi mudar um chip na minha cabeça. Eu disse assim, eu não vou prestar atenção em nada do que está aqui. Eu vou começar a prestar atenção, eu vou tentar identificar o que fez o que está aqui estar aqui. E aí eu comecei a eu tive 8 insights assim, que me disseram, o que tem de movimento na sociedade que está gerando o que está aqui? O que tem de movimento? Eu cheguei em 8 coisas que me fizeram pensar. Eu disse, cara, a sociedade está mudando nessas 8 coisas. O mundo está mudando, não é a tecnologia que está mudando. A tecnologia é consequência dessa mudança. E aí ele ganhou uma magia completamente diferente na minha cabeça. Porque eu comecei a pensar, se isso gerou isso, isso pode gerar aquilo. Cara, o mais importante não é o que está mostrando lá. O mais importante é o que levou a estar lá. Mais importante não é para onde você quer que a sociedade vá. Mais importante é como é que você vai caminhar com a sociedade. Eu acho que essas 8 coisas, para mim, funcionaram muito. Para mim, foram muito ricas de pegar... Cara, é um Aldous Huxley, é um admirável mundo novo. É um mundo novo que a galera não está percebendo, ela não está vendo. E é tão óbvio, está tão na cara, está tão touchable, que a gente pode mudar. Eu tenho nitidamente essa sensação. A gente pode mudar o mundo pode ser incrível, o mundo pode ser lindo, a gente só está perdendo tempo. Camila, eu acho que o primeiro recorte aqui é essa desconexão com o mundo que a gente está lidando. Eu acho que tem um aspecto importante aqui, e aí está muito claro no que você falou, Sérgio. Aqui não é sobre determinar que pautas progressistas são melhores e agora retrocedemos. Não é isso. É entender que em Osasco, onde eu vivo, o povo que está ali, ele age de uma forma. Em Goiás, ele age de outra forma. Acho que tem vários sinais. Mas tem um outro recorte aqui importante, que é esse fator surpresa. E a gente erra muito nesse aspecto. Vamos pegar agora a série Adolescência. Quem já assistiu? O hype dessa semana, a série Adolescência. Eu vejo, e pela repercussão, parece que todos os problemas de masculinidade tóxica, de todos os problemas envolvendo os nossos adolescentes nas redes sociais, surgiram agora, a partir dessa série. Quando, na verdade, a gente está discutindo isso há quantos anos? Décadas, eu diria. Quantos adolescentes já não se suicidaram? Quantas pessoas a gente já não perdeu? Eu acho que esse é um alerta importante quando o Sérgio fala sobre conexão. Né? E aí a gente tem essa sensação, nossa, tomei essa invertida, o mundo mudou, o Trump voltou e olha o retrocesso. Quando, na verdade, os sinais eles estão aí e traz um desafio muito de atenção, né, Camila? De estar atento sempre. A gente incide no erro de achar que o nosso microcosmos é a sociedade. E com o viés de confirmação que as redes sociais têm, a gente acha que todo mundo pensa igual a gente. E quando a gente tem um clash da minha pequena bolha com a pequena bolha da Thali, por exemplo, a gente acha que, caraca, eu expandi, mas eu estou vendo, sei lá, 0,5% do que está acontecendo. Então, eu acho que quando a gente fala sobre entender o que está acontecendo, quando o Sérgio fala sobre trazer a sociedade, a minha pergunta é, qual sociedade? Do ponto de vista de quem?
quem está desenhando a história e de quem que você está consumindo esse conteúdo. Porque a gente olha muito para o nosso próprio umbigo, acha que entende com a nossa visão de mundo, com a forma com que eu entendo e leio as coisas, e como tudo ao meu redor me confirma que eu estou certa, eu acho que essa é a visão correta. E essa é a grande armadilha da tecnologia hoje. E aí, para mim, tem um outro lado que a gente falou muito sobre, né, furar a bolha e a gente entender, e a gente tem que estudar, e eu sempre falo isso, gente, eu sou uma pessoa que acredito muito que a única coisa que salva é a educação. Porque conforme a inteligência artificial vai mastigar cada vez mais, e eu vou fazer perguntas, e ela vai me entregar um conteúdo, esse conteúdo está aí com que viés? Com que bias? Quem escreveu? Essa pessoa passou por que tipo de visão política, ideológica, social? Se eu não consumir o conteúdo cru, eu não vou conseguir julgar aquilo. Então, quem está escrevendo os códigos são pessoas iguais a gente? São pessoas da onde? Com que tipo de background? Então, acho que quando a gente fala de furar a bolha e o filme Adolescência, por exemplo, está no meu to-do, tá, gente? Eu vou chegar lá, vou conseguir ver ele. Mas, no final do dia, ele consegue furar algumas bolhas desse viés de confirmação que as pessoas começam a se conectar, mas ele também é um recorte. E é um recorte de uma sociedade americana. É só a gente olhar para o lado e ver o que está acontecendo na periferia de São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro. É só a gente olhar para o lado e ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não precisa ir muito longe. Mas o nosso viés faz com que a gente só enxergue essas coisas. Então, acho que, por isso que eu falo que estudar é a melhor forma, porque ela vai trazer reflexões, amplitudes e bagagem cultural e emocional para a gente lidar com o que está acontecendo e falar, a AI me deu esse texto, isso está errado. Isso não está conforme a minha visão de mundo. Isso poderia ter uma outra forma. Se você aceitar tudo que vem, você não pensa por si só. Esse questionamento sobre que sociedade é essa ainda é importante, porque a gente tende a ir para um grau de generalização que é muito, muito complicado. Guilherme, aqui tem um componente que eu queria trazer. A gente está falando muito do humano, a gente está falando muito das conexões do mundo real, mas aqui o alerta sobre o que a gente acabou de falar aqui. As coisas elas vão tomando proporções. Vocês, como marca, já estiveram em eventos esportivos, eventos relacionados ao mundo de games, de tecnologia. Como nos preparar um pouco melhor para entender os sinais que às vezes o mundo digital está dando, mas não nessa esfera superficial do social listening, das redes sociais, mas entender os códigos, assim, e pelo menos não se distanciar desse mundo, que ele é muito dinâmico. Sim, super complexo, né? Super complexo. Eu acho que tem... É engraçado que a gente fala de humano versus tecnologia, ou humano mais tecnologia, a gente às vezes precisa tomar cuidado com humano versus humano. Dessa questão do viés de confirmação, isso a gente viu, esse ano estava muito politizado o evento, não sei se foi a minha primeira vez, enfim. Austin é uma ilha democrata num estado majoritariamente republicano. O Galloway, na palestra do ano passado, previu que o Trump ia perder a eleição, que o Biden ia ser reeleito e o Trump ia ser preso. E acabou errando miseravelmente na história. Então, sentia-se ali, em muitos momentos, uma polarização complexa, mas o que me chamou mais atenção é a falta de entendimento do outro lado. Se a gente não entende como o outro lado pensa e por que o outro lado pensa daquele jeito, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, na minha opinião, o furar a bolha é por quê? Se um é de direita, outro é de esquerda, se um é Lula, Bolsonaro, Trump, por que aquela pessoa pensa daquele jeito e eu penso diferente daquela pessoa? O que a gente vai chegar e se conseguir ser feita uma conversa madura, provavelmente 70% dos pensamentos são convergentes. Só que a gente foca naqueles 30% que 15% pensa de um lado, 15% pensa do outro, e aí fica a discussão nesses 15%. Se a gente voltasse um pouco e falasse, o que a gente concorda? Então, vamos fazer com que as coisas que a gente concorda efetivamente sejam realizadas, a tendência é que essas bolhas consigam se unir. Senão, a gente vai ficar num eterno combate um excesso com o excesso do outro lado. Aí você combate o excesso do outro lado com o excesso desse lado. O Galloway, na palestra dele, ele fala que o Trump ganhou a eleição, essa é muito forte, por conta dos jovens, dos homens jovens de 19 a 24 anos que estavam sofrendo com o feminismo exagerado. Olha, a gente, além de não ter a equidade, né, nessa edição, a gente ainda ouviu isso de que talvez o feminismo exagerado tenha levado à eleição do outro lado.
será que não é o caso de se pensar e falar assim, será que a gente não precisa todo mundo pensar conjuntamente como é que a gente vai sair desse buraco? Então, não é humano versus tecnologia. Eu acho que a tecnologia tem que trabalhar para o humano, mas o nosso principal é o humano versus humano. Como é que a gente consegue ter o entendimento da outra bolha? Como é que Osasco e Faria Lima conseguem... Tem convergências, tem muitas convergências, e tem muitas divergências naturalmente. Se a gente for bater nas divergências, não vai chegar nunca a lugar nenhum. Eu acho que só os exemplos dessa última rodada aqui mostram o quanto essa conversa é complexa. E aí, Thalita, a pergunta aqui agora, ainda nessa linha, mas um enfoque como líder. Porque, tudo bem, aqui a gente fez provocações até olhando para nós mesmos, mas e a equipe que você hoje lidera? Assim, todo esse microcosmos que está aqui, seja social, seja político, comportamental, ele está na tua equipe. Assim, como que você traz isso nesse papel de líder que eu diria que hoje em dia é extremamente desafiador? É muito desafiador, né? Tem os aspectos, enfim, que são desde pensamentos geracionais também, que a gente enfrenta hoje, e aí até trazendo para SX a Brené Brown, não sei se vocês assistiram, né? Eu acho ela sempre muito incrível, e ela falou um pouco sobre liderança, a importância da liderança ter empatia e coragem, que é uma das frentes que você listou no painel anterior, né? Então, é a coragem para se mostrar vulnerável para o time, né? A coragem por mesmo tendo medo, agir diante do medo e não ter compromisso com o erro. Acho que isso é muito importante, né? Em times diversos, você se mostrar vulnerável e que também dá espaço e chance para erro. E tem um aspecto da empatia, que é a empatia, de fato, a escuta ativa, né? Por que é tão importante, de fato, a gente ter times diversos? Porque se você consegue mesmo se colocar no lugar do outro em diferentes aspectos, seja de gênero, raça, enfim... faz com que a gente consiga pensar, né, de forma mais próxima com os nossos clientes a realidade mesmo que ele enfrenta. Então, acho que a liderança hoje ela precisa ter essa combinação de empatia e coragem. E acho que lidar com times diversos faz com que a gente consiga alcançar melhor aí o propósito de conexão que a gente tem. Samuel, para terminar essa rodada, quando a gente começa ali falando sobre retrocesso, você tem um elemento interessante aqui na tua dinâmica, porque você tem que dialogar, assim, você não existe sem a cidade. Você tem que dialogar com o ambiente que você está inserido. Assim, os desafios de São Paulo são os desafios do Ibirapuera e por aí vai. Como que é? Como que é você estar num contato tão direto e tão real com pautas que às vezes nem passam aqui pela nossa teoria? Sem dúvida, eu acho que é uma cidade, né? Eu lembro sempre, quando a gente assumiu o Parque Ibirapuera, o Heraldo era o antigo diretor, né, que trabalha até hoje para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e ele falou assim, anota essa frase, você está entrando num campo de conflitos. Então, qualquer mudança que você implementar aqui, mesmo aquela que você é obrigado por contrato, que você tem que fazer, você vai gerar um desconforto em alguém, em algum momento. Se você criar um skate park, por exemplo, que foi o nosso caso, nós tiramos uma quadra ou um espaço que era utilizado por uma outra pessoa fazer alguma outra coisa, né? Então, essa coisa de, primeiro, e essas mini bolhas também estão lá, elas não estão só no virtual, então existem as bolhas que estão dentro do Ibirapuera, existem os reis das quadras, né? Então quem vai jogar aqui nessa quadra é quem eu permito. Essas bolhas elas estão arrefecendo com um trabalho mais que estimula esse diálogo, né? Então, por exemplo, a Nike, que é a nossa patrocinadora, ela percebendo isso, criou um horário só para as mulheres jogarem futebol. Então, tem um horário específico reservado para as mulheres. O campo de futebol fica vazio se não tiver mulher. Mas porque percebemos que era dominado pelos homens, e as mulheres queriam jogar e não conseguiam. Então, quando você começa a monitorar esses movimentos e tomar consciência deles, você começa a conversar com a cidade de um jeito diferente, né? Então, você começa a conectar uma realidade que existe ali, que às vezes é conflituosa, com uma tendência ou com uma narrativa, por exemplo, que pode ser feminista. Por exemplo, alguém pode encarar a Nike está sendo um movimento feminista de abrir um espaço ali para jovem jogar futebol, né? Ao mesmo tempo, você começa também
também a despertar o pensamento daquelas pessoas que não deixavam. Pô, é legal mesmo, né? Esse movimento. Então, nós acreditamos que esse espaço de convivência, ele gera saúde social, e aí trazendo aqui um pouco da fala da Ana Laura, porque esse conflito da relação humana nos faz crescer. A Ana trouxe isso aqui com brilhantismo, né? Então, para nós, projetar o Parque Ibirapuera, mas não só, mas talvez os nossos 12 parques e 2 estádios que estão hoje no nosso grupo, como esses espaços de encontro da vida ao vivo e desse conflito, que a gente muitas vezes toma como algo negativo, mas entendendo o movimento da sociedade que nós estamos hoje, ele é extremamente necessário e saudável. Então, acho que esse aqui é um aprendizado. Eu vou evocar a Ana de novo aqui para terminar. A Ana falou muito sobre incerteza. Está muito claro aqui, fechando essa rodada, que a gente não sabe de nada. A gente acha que sabe muita coisa, a gente acha que monitora muita coisa, a gente acha que está conectado com muita coisa. Não. Olha o tanto de variáveis e possibilidades aqui apenas em alguns minutos. Então, esse campo de conflito que você traz de um exemplo, de uma perspectiva física, o campo de conflitos que todos vocês aqui, todos vocês encontram diariamente para muitas coisas. Eu vou terminar, vou fazer uma rodada de conclusões, começando com você, Cá. E eu vou emprestar a expressão do Sérgio, que é o dedo na ferida. Eu queria que vocês terminassem fazendo uma reflexão. Qual é a ferida que você vai colocar o dedo aqui nos próximos dias, meses e anos a partir de toda essa reflexão que nós fizemos? Uau! Acho que são 2, tá? Eu vou, como o Gui falou, né? Não tem como a gente separar a PF da PJ. Como é que a gente entende e trabalha para ter uma relação mais saudável com a tecnologia e de verdade usar a tecnologia em prol de coisas que façam sentido e melhorem não só a minha vida como ser humano, ou o meu dia a dia, a minha jornada, a minha experiência, mas também a sociedade que eu estou inserida. Então, eu acho que quando a gente entende esse impacto, e a gente fala muito da sociedade, do que a gente está fazendo, e não dá mais para pensar que tem volta. Não tem. A tecnologia está aí, e ela vai continuar acontecendo, ela vai continuar se proliferando, ela vai continuar acelerando mais rápido do que a gente consegue entender ela, ou do que a gente consegue explicar como ela chegou naquele resultado, ou por que ela fez aquilo. Então, como é que a gente tem essa relação saudável com a tecnologia? Como é que a gente entende que ela pode ter uma forma de mudar o mundo e infinitas possibilidades? Como é que a gente vai conseguir usar ela para melhorar a sociedade? Eu acho que essa é a grande dedo na ferida, que a gente não pode simplesmente aceitar tudo que está lá e falar, não, está tudo bem, é o que tem e é sobre isso. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável com tudo que a gente está colocando no ar, com todo o movimento que a gente faz e como é que a gente propõe esse uso de tecnologia e como é que a gente, na verdade, desbloqueia possibilidades e traz novos mundos e novos caminhos para as pessoas, sabe? Então, não é fácil. E muitas vezes a gente vai esbarrar em... Não vai dar para agradar todo mundo, mas acho que também é um erro tentar achar que a gente vai agradar todo mundo. A gente tem que ser o mais democrático possível e abarcar a maior quantidade de pessoas nessa viagem com a gente. Muito obrigado, Cá. Samuel. Eu acho que são esses lugares de encontro, né? E se a gente está preparado para isso, a gente empresa, né? Então nós, lá na Urbia, nós estamos preparados para promover o crescimento dessas comunidades, porque elas vão acabar, por exemplo, ocupando espaços em algum momento e isso acaba atrapalhando a fruição das pessoas. Mas eu fico pensando muito nas empresas que as pessoas, por exemplo, quem está aqui na bolha da Faria Lima, né, que já foi citado. E a gente tem visto o movimento de volta ao trabalho físico, sai do home office. E aí você vai nas empresas, está todo mundo fazendo uma call no computador que poderia estar de casa. Alguém já viveu isso aqui? Né? Então, tem alguém fazendo call aí? Tem. Então a gente fala, então beleza, vamos todo mundo voltar para o escritório, porque a gente precisa da socialização, e quando você olha para o ambiente do escritório, o ambiente está todo mundo conectado numa reunião online, virtual. Né? Então, será que nós estamos preparados para reorganizar esse mundo do trabalho? Será que nós estamos preparados para reorganizar esse mundo físico e virtual que coabitam, né, e que nos ajudam a viver melhor? Então, acho que essa é a grande provocação para todo mundo. Guilherme. O nosso dedo da ferida, na verdade, eu chamaria de reeducação. Mais do que a educação, é uma reeducação. Durante esses 4, 5 anos, né, de não regulamentação das apostas esportivas, o público foi educado de uma forma muito errada. Então, as mensagens que o público recebeu durante todo esse período fizeram muito mal à indústria e, possivelmente, à sociedade em determinado momento.
nós temos que provar agora, não só a Betano, mas a indústria de apostas esportivas, que nós merecemos a regulamentação que nós tivemos em 2023 e as portarias regulamentaram em 2024. Então, agora nós temos que reeducar isso. Qual é o comportamento que efetivamente deve ser, como as apostas esportivas e o jogo online deve ser entendido dentro da sociedade, não é como ganhar dinheiro, não é como pagar as suas dívidas, não é nada disso, é diversão e a gente tem que proteger. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, como a Thalita falou, quando você pega o mapa dos clientes da Betano, é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro, basicamente onde a gente agora que é necessário ter a geolocalização, basicamente onde não tem pessoas apostando na Betano, é floresta na Amazônia. Você vê o rio Amazonas com bolinhas laranja. Como é que a gente comunica da forma certa com cada uma dessas tribos, com cada uma dessas diferenças culturais. Então, acho que o nosso dedo da ferida certamente é a reeducação para que a gente possa colaborar com a sociedade, não o oposto. Vou te pular, já explico por quê. Thalita, o dedo da ferida... Para fechar com polêmica, né? Você quer fechar no alto. Não necessariamente. Eu acho que meu dedo na ferida é que, num mundo aí que a gente vai ver que são soluções muito cada vez mais automatizadas, talvez até pasteurizadas, né? Como a própria Florence falou sobre a questão criativa, a gente precisa, de fato, de conexões reais, né? E, para isso, acho que as marcas têm que estar cada vez mais tendo empatia e sabendo contar, de fato, histórias, sem perder o seu próprio propósito. Que eu vejo que a gente, às vezes, pode se perder muito no caminho aí das tendências e esquecer qual que é seu próprio propósito e contar uma história com consistência. Porque, no fim, aí, pessoas confiam em pessoas, então a gente não pode perder a essência e o propósito como marca. É isso. Ótimo. Sérgio, vou mudar a pergunta para você. O ano que vem, você aqui no Take Off falando sobre vários outros assuntos. Quais assuntos você não quer falar novamente? Macete, eu não quero repetir esse assunto, porque eu acho que, de novo, a gente está falando das mesmas coisas. Quais os assuntos aqui que você não quer trazer o ano que vem? As pessoas precisam se conectar, as marcas têm que ajudar as pessoas a se conectarem. O relacionamento humano é mais importante que a tecnologia e nós temos que ter mais preto na plateia. Gente, muito obrigado pelas... Eu posso só fazer uma coisa? Pode. Porque eu falei, eu fiquei recebendo muita mensagem aqui, que eu sou hiperativo. Quais são as 8 coisas que me chamaram a atenção? Se a tecnologia faz o trabalho, será que o que vem aí é uma busca por prazer e entretenimento? Se eu posso assumir a persona que eu quiser nas redes sociais, me relacionar com quem eu quiser nas redes sociais, será que eu não posso ter a idade que eu quiser? Se a medicina está avançando tanto, será que não temos que repensar o conceito de longevidade? Hoje a gente pensa a longevidade cronológica, será que a gente não tem que pensar biológica, sociológica e emocional? Se a inteligência artificial é um fato, será que não temos que aprender a usá-la mais e melhor como seres humanos? Você está estudando isso? Se todo mundo quer sequestrar o seu tempo e temos aí uma epidemia de solidão, será que tempo vai ser a moeda mais importante do planeta? Se as pessoas estão mais tempo na frente das telas, estão mais tempo sozinhas e é impossível ser feliz sozinho, será que o que vem aí é uma contra-onda de menos tech touch e mais human touch? Se a tecnologia avançou tanto com a inteligência artificial, será que vamos ter um vazio de inovação? Ou o quantum computing vai conseguir efetivamente transformar tudo? Se tem tanta coisa acontecendo no mundo, será que ouvindo apenas o que está acontecendo no SX vai me dar uma visão de futuro correta? Temos aí 8 diretrizes bônus do Sérgio. Queridos, muito obrigado. Eu vou pedir para vocês ficarem aí, porque a gente já vai mudar aqui para as diretrizes. E muito obrigado, viu?